Bem, esses dias eu tava entrando na internet, né, navegando na Shopee, vendo se tinha algum Mac que valia ou não a pena comprar pra testar. E daquele pessoal da OTH Computadores, né, eu achei um Mac Intel com preço interessante. Olha só essa máquina aqui, meus amigos. O último MacBook com chip Intel que a Apple fez. Tela de 16 polegadas, Core i7, 16 de RAM, placa dedicada, uma verdadeira máquina incrível que está com preço legal, por menos de R$5.000. Ele estava mais caro, mas eu até falei na época com o pessoal da OTH que eu comprei o MacBook Air M1, né? Vocês viram o vídeo do MacBook Air M1 da Shopee? Cara, nesse preço não vai vender, não. Aí eles abaixaram, eu falei, agora vale a pena eu pegar um para testar. Já foram vendidos, cadê aqui? Fala, não, eles têm 7 de estoque, mas esse aqui sempre é muito bem vendido, que eu já vi muitos comentários aqui, que vê lá, olha o tanto de comentário da galera, tá vendo? A máquina é semi-nova, então pode ter alguns risquinhos, né? Então isso a gente vai testar. A Shopee tá podendo parcelar e tá bem mais barato que essa galera doida aqui da OLX, ó, quase R$6.000, R$6.000 a mesma máquina, R$6.000 não vale a pena. Se fosse 9, mas mesmo assim, é melhor pegar o i7 pagando menos, né, claro. O i9 é melhor, mas vocês entenderam. Pois é, meus amigos, olha só, eu comprei pra gente testar e vamos ver como que chegou essa máquina. Deixar o MacBook Air M1 de lado aqui, e eu gosto muito do slogan deles: otimismo, trabalho e honestidade. E muita gente que comprou do link que eu indiquei gostou demais do computador, né? Chegou tudo certinho, então eu quis pegar essa unidade, que tem muita gente que ainda busca MacBook Intel, e dependendo do preço e para o seu uso, pode ser que vale a pena em relação ao M1. Eu vou tentar falar um pouco disso no vídeo de hoje. Vamos abrir ele aqui então. Opa, esse veio na caixa também, ó. Opa, veio na caixa com a nota fiscal, isso é bem importante. Vou deixar aqui de lado. E tá aqui o MacBook Pro. Olha que caixa linda, meus amigos. Olha isso, cara. Vamos ver o hardware dele aqui atrás. Não, é do lado que tinha, né? Aí antes vinha aqui. Às vezes tiraram o adesivinho. 2019, o último ano do Mac Intel. Vamos fazer o unboxing então. Tira aqui. Rapaz. Olha como que ele tá. Bonito. Que cor linda é essa? Temos aqui o cabo original e o carregador de 96, 96, esse daqui tem placa dedicada, velho, esqueci disso, esse computador aqui é uma bala. Deixar ele aqui. Nossa, ele tá muito novo. Nossa, tá muito novo. Já tá até ligado. Cara, esse daqui tem um pouquinho só de marca de uso, tem uma maquininha aqui. Tem uns arranhadinhos aqui embaixo, no normal, né, de colocar em mochila, mas aqui na tela, deixa eu ver a senha aqui, eles mandam a senha, eles mandam um papelzinho a senha aqui, peraí. Senha por padrão, ó, garantia de 6 meses, eles colocam a senha, 1, 2, 3, 4. Caramba, que computador bala, viu? Nossa senhora. Tá com pouca bateria, mas vamos dar uma olhada no sobre este Mac aqui. Olha lá, 16 GB de RAM, Core i7 com 6 núcleos, Sequoia. Vou clicar aqui para ver mais informações. Cadê? Relatório do sistema. Cadê? Energia. Alimentação? É alimentação? É alimentação. Não, 97 ciclos apenas. Galera, o MacBook Air que eu comprei deles veio com 300 ciclos. Agora eu não lembro. Ju, coloca aí que você que editou esse vídeo, coloca quantos ciclos ele veio. E teve gente que comprou que veio com menos de 100 ciclos. Então, na hora de comprar, você pode pedir, manda com menos ciclos pra mim, por favor. Mas esse computador tá muito novo. Cara, ele aqui, ó, tá bem novinho, não tem marca de uso. Tem marca mais atrás, deixa eu ver aqui se tem algum arranhado. Aqui tem uma marquinha do lado do logo da Apple, tem um arranhadinho aqui, o que é normal, pessoal. Esses computadores que são de alumínio, eles arranham fácil, né? Não tem como. Deixa eu abrir ele novamente, mas o computador bonito, né, cara? Olha, a Apple sabia fazer computador. Esses novos são grossos, pesados, né? São grossos, são pesados. Eu prefiro essa versão antiga. Tudo bem que em questão de design, né? Em potência nem se fala. E o novo também tem mais entradas, né? Tem HDMI e tal. Isso aqui tudo você precisa de dongle, né? É só USB-C Thunderbolt. Mas agora eu vou configurar alguns arquivos nele e a gente vai começar uns testes em relação ao M1. Eu fiquei um tempo testando e configurando o MacBook Pro i7, né? Instalei todos os programas pra gente fazer benchmark e agora eu comecei a usá-lo. Cara, a primeira coisa que eu tenho saudade deste computador é como ele é bonito, tá? Mais uma vez, os novos Macs, né, Pro da Apple, ficaram bem mais espessos, bem mais pesados, e esse daqui tem um design lindo. Eu sei, ele esquenta, ele frita, só de abrir o DaVinci a gente sente ele ficando quente, mas eu tô falando de beleza. Outra coisa que eu tenho saudade é M1. Esse alto-falante, cara. Em 2025? E tá aí, ó.
reproduzindo, deixa eu baixar um pouquinho aqui, reproduzindo já o DaVinci Studio, né, o DaVinci Resolve Studio, no último projeto que eu fiz inteiramente no Mac, que é o do MacBook Air M1, se vale a pena em 2025 ou não. A gente está usando esse projeto para benchmark, tá? Hardware dele aqui para mostrar para vocês, Core i7 de 6 núcleos, AMD Radeon Pro 5300M com 4 GB de memória e 16 GB de RAM, rodando o sistema mais novo que é o Sequoia. Isso daqui, ó, a galera não tem mais Touch Bar. Esse aqui foi o último de 16 polegadas com Touch Bar. Em 2020 a gente teve o MacBook Pro com chip M1, o primeiro Pro com chip M1, que tinha Touch Bar ainda, só que a gente não tem mais. E outra coisa importante, que além da Touch Bar, esse computador já é com o novo teclado, tá? Não tem aquela tecla super fininha dos antes de 2018 e para trás, que davam muito problema. Esse computador já praticamente corrigiu esse problema. Eu tive já uma máquina dessa, nunca tive problema, tá? Então todo computador com tela de 16 polegadas já é com esse teclado melhor, beleza? A partir de 2019, que é igual o do, tem a mesma, tá vendo? A mesma alturinha, ó, do Air M1 também. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Se a Apple descontinuou, é porque a maioria das pessoas não gostavam, né? Agora vamos colocar esse computador aqui à prova contra o M1. Será que dá muita diferença? De um lado, então, MacBook Pro Core i7 16 GB de RAM, o último dos moicanos antes de virar o M1. E do outro lado, um MacBook Air M1 básico com 8 GB de RAM e 256 GB de SSD. Esse aqui tem 512 de SSD. Primeiro teste no DaVinci Resolve. Deixei ambos carregarem o projeto e vão dar play. MacBook Air M1. Vale a pena em 2025, hein? Travou um pouco, Esse aqui passou na frente. Deixa eu abaixar um pouco. Eu sou Gabriel Dimpinho e hoje vou te mostrar. O Pro tá um pouquinho na frente. Ele deu um probleminha ali nos efeitos por causa da placa dedicada. Agora vamos fazer o render. Eu quero ver o render. Vou colocar aqui para exportar, então, pra gente ver o tempo. Vou clicar para exportar e pronto, começou. Os dois estão renderizando em 4K, 60.000 kbps de taxa e já dá para ver que o MacBook Pro tá dando ali 5 minutos de tempo restante, enquanto o nosso MacBook Air M1 13 minutos. Mas vamos deixar correndo aqui e vamos ver o que acontece. Ele tá puxando 92 watts da energia e tá ficando quente, viu? Enquanto o M1 tá bem friozinho e puxa só 30 watts. Esse aqui é o ponto. Olha só a temperatura do Pro i7. Já vai subir. 44.8, a ventoinha já começou a funcionar. Enquanto isso no Air M1, olha isso. Ele não tem ventoinha, tem que lembrar disso, tá? Ele não tem ventoinha, é dissipação passiva. O consumo daqui é muito menor, mas aqui já está em 26% e o Air está em 16%. Vamos esperar ele terminar. Aí terminou, cara, a diferença foi maior do que eu esperava. Aqui no MacBook Pro i7 renderizamos o vídeo em 7 minutos e 46 segundos, enquanto no MacBook Air 16 minutos e 28 segundos. Gente, mais que o dobro de tempo, né? Então o MacBook Air foi 2 vezes mais lento, vamos dizer assim, que o Pro i7. É uma baita máquina ainda. Mas não seja por isso, vamos deixar o DaVinci, aliás, vamos fechar o DaVinci Resolve e vamos abrir o Geekbench. Agora vai ser um benchmark puramente sintético, um Core i7 de 9ª geração contra o Apple M1. Vou clicar para rodar nos dois e a gente vai ver. Para o MacBook Air deu um couro, tá? Já acabou enquanto tá aqui, ó. Nosso Pro ainda tá fazendo. Mas vamos esperar porque o que importa é a pontuação. Olha só isso, galera. O MacBook Pro i7 é pior no quesito processador que o nosso Air M1. Sim, 30 watts de consumo, 90 watts de consumo e consegue ser pior. Mas Gabriel, tem alguma coisa errada, ele renderizou o vídeo mais rápido. Eu vi isso, você acabou de mostrar isso pra gente. Tem um detalhe, neste MacBook aqui temos uma placa dedicada, uma placa de vídeo dedicada de 4 GB da AMD, que ajuda demais em tarefas como edição de vídeo, renderização e por aí vai. Aqui não, aqui temos a placa integrada do processador, tanto é que se a gente fizer um teste de GPU aqui no Geekbench, olha, só analisando a placa de vídeo. Eu vou rodar aqui
Olha aí o que eu acabei de falar. 25.500 pontos no nosso Pro i7 contra 19.600 pontos no Air M1. Ou seja, que a placa de vídeo e o processador trabalham junto, o que melhora em tarefas como renderização. Tudo, pessoal, depende do seu tipo de uso. Uma outra grande vantagem de ter um MacBook com Intel ainda é a seguinte, olha só, se eu entrar aqui no MacBook Intel e digitar por Bootcamp, assistente do Bootcamp, ele abre e me permite instalar o Windows nesse Mac. Pô, Gabriel, pra que eu vou instalar o Windows no Mac? Tem gente que tem programas de engenharia e arquitetura. Eu conheço engenheiros que não usam mais Mac porque na linha M1 não dá pra abrir e na linha Intel dá. Então, olha só, ele consegue aqui, ó, eu posso deixar 200 GB pro Windows e ter uma partição pro Windows para rodar jogos, para rodar programas que não tem no Mac e por aí vai. Se eu faço a mesma coisa aqui no MacBook Air com chip M1, olha, assistente Bootcamp, olha a mensagem que dá. O assistente Bootcamp não pode ser utilizado. Este Mac não é compatível com Bootcamp. Então, a única maneira da gente, olha só, tá vendo? Ó, o que você precisa para instalar o Windows 10 ou 11, né, no Mac? Até, olha aqui, 2019, ó, MacBook Pro lançado até 2020, né, no caso os Intel, beleza? E excluindo o MacBook Pro M1 ou excluindo o MacBook Air M1. Então, assim, isso é uma grande vantagem ainda do Intel, que tem muita gente que ainda tem um Mac Intel ou compra Mac Intel para isso. Programa de emissão de nota, assim, coisa que não tem ou não funciona muito bem no macOS. Mas aí você fala, Gabriel, qual que eu compro então? Olha, se você tem uso leve, vai para faculdade e tudo mais, vai começar a programar, pode ir no MacBook Air M1, que vale muito a pena. Inclusive o que eu indiquei da Shopee é o mesmo preço praticamente desse, eu vou deixar o link aqui embaixo. Agora, se você tá precisando de mais poder de fogo, tá nessa faixa aí de R$4.300, R$4.400, pode comprar esse Pro i7 usado com o pessoal da OTH, que eles são muito bons, várias pessoas já compraram, é só vocês lerem os comentários do vídeo do Air da Shopee que eu comprei, só pessoal elogiando a loja, tá? No início eles tinham até subido o preço, eu pedi pra eles, não, cara, abaixem o preço, por favor, que a galera não quer pagar mais que isso no Air M1, e eles fizeram isso até nesse computador. Esse computador custava mais de 5 mil, eu acho que estava mais de 6 mil reais lá, e agora eles abaixaram bem o preço. E cara, eu não recomendo pagar muito em MacBook Pro i7, tá? Porque querendo ou não, é um computador com arquitetura antiga e já a Apple vai descontinuar. Eu acho que ele ainda dura uns 2 anos, pelo menos, vou ser bem sincero pra vocês. Mas esse daqui, doideira. Este daqui eu acho que vale a pena, tá? Deixa eu até abrir pra vocês, porque você pode parcelar. Ó, tem até um cupomzinho de 50 reais. Se eu conseguir outro cupom, eu vou colocar aqui na descrição, mas eu acho difícil, porque o preço eles já baixaram bem. É lá, eles estavam vendendo por 6.490. Eu falei, cara, não vai vender. Nesse preço eu não compro. Eu comprei essa máquina, tá? Eu comprei esse computador pra fazer vídeo, porque eu não quero fazer nada, publi, não sei o que, não. E você pode ver o computador, ele fala, né, que pode ter algumas marquinhas de uso, tem 6 meses de garantia, né? 6 meses de garantia, deixa eu ver aqui, garantia. Ele fala aqui, garantia. 6 meses de garantia. 6 meses de garantia, tá aqui. E você pode parcelar tudo bonitinho. A outra opção é comprar um Air M1, que tá até um pouco mais barato, ó, 3.990 da mesma loja, tá? OTH Produtos, que para uso leve, para levar para faculdade, bateria desse daqui dura 10 horas fora da tomada, de um Pro vai durar 5, do sítio 6 horas, se tiver, né, assim, usar muito pesado. Então, assim, vai do uso, tá? Mas, de fato, o MacBook Pro Core i7 ainda é um computador muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aí o que vocês querem pro próximo vídeo. E valeu, falou, tchau!